Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. Em março de 1884, a Igreja Presbiteriana de São Paulo, que há 2 meses havia inaugurado seu espaçoso templo na Rua 24 de Maio, reuniu-se em Assembleia Geral para a eleição de novos oficiais. Foi eleito presbítero Manuel da Paixão e diácono Remígio de Cerqueira Leite, que eram ambos professores da escola americana. Manuel da Paixão era procedente de Caldas, no sul de Minas, e recentemente havia sido recebido como membro da igreja e como candidato ao ministério. Foi gerente do jornal Imprensa Evangélica e acompanhou o reverendo Chamberlain ao litoral em viagens evangelísticas. 2 anos mais tarde, ele retornaria para a sua cidade natal, Caldas, mas em 1891 voltou a residir em São Paulo por breve tempo e foi reeleito presbítero. Pouco tempo depois, transferiu-se para Santos, onde faleceu no início de 1892, vitimado pela febre amarela. Certamente ele foi fruto do ministério do reverendo Miguel Torres, tendo falecido no mesmo ano que ele. Ao ser eleito presbítero, Paixão se tornou o secretário de atas da sessão ou conselho, sendo possuidor de uma bela caligrafia. A partir dessa época, as atas da igreja passaram a ser elaboradas com maior formalidade. Era a primeira vez, depois de 19 anos de organização, que a igreja de São Paulo tinha 2 presbíteros, sendo o outro também um Manuel da Costa. A 20ª reunião do presbitério do Rio de Janeiro foi realizada em São Paulo no final de agosto e início de setembro de 1884. Estiveram presentes nada menos que 13 pastores e um número recorde de presbíteros: Manuel da Paixão, de São Paulo, Henrique Gomes, de Brotas, João Antunes de Moura, de Itapeva, João Batista de Aguiar, de Sorocaba, e Herculano Gouveia, um futuro pastor, de Rio Claro. Prestaram seus exames de praxe os candidatos ao ministério Caetano Nogueira Júnior, Antônio Gomes da Silva e João Ribeiro de Carvalho Braga, sendo que este último foi licenciado e colocado sob os cuidados do missionário Jorge Landes, na então longínqua cidade de Botucatu. Nessa reunião foi comemorado o 25º aniversário dos, entre aspas, trabalhos evangélicos no país, uma referência à chegada do reverendo Simonton em 1859. Nesse ano de 1884, encerrou seu trabalho na capital o reverendo John Beatty Howell, que por 10 anos foi auxiliar do reverendo Chamberlain na escola americana e no pastorado da igreja. Foi-lhe designado o campo de Brotas, com seus muitos pontos de pregação, que havia ficado vago com a transferência do reverendo Zacarias de Miranda para Sorocaba. Em 1885, Howell se estabeleceu na localidade rural de Ortigal, ou Capim Fino, nas proximidades de Jaú, onde criou uma pequena escola para evangelistas e candidatos ao ministério. Foram seus alunos os futuros pastores Bento Ferraz, Herculano de Gouveia e João Vieira Bizarro. Anos mais tarde, o reverendo Howell haveria de trabalhar por algum tempo em Portugal. Ainda no ano de 1884, em 10 de fevereiro, o reverendo James Collier fundou a Igreja Metodista de São Paulo, com apenas 4 membros: Bernardo de Miranda, que se tornou um pregador, os italianos João Bernini e sua esposa Clementina Bernini e o inglês Frank Bellinger.
Retirando-se em abril para Piracicaba, Coger foi substituído pelo colega John William Tarbucks, que chegara ao Brasil no ano anterior. O trabalho metodista de São Paulo teve início no Largo do Tesouro, no prédio em que funcionava a Casa Bamberg, de uma família luterana. Os metodistas foram o segundo grupo missionário protestante a se estabelecer na capital paulista. Em 1885 foi relativamente pequeno o número de novos membros admitidos à Igreja Presbiteriana de São Paulo. Comentando sobre isso, o historiador Temudo Lessa observou que o reverendo Chamberlain jamais procurou alargar a porta estreita. As atas revelam que os exames dos candidatos eram rigorosos e muitas vezes se observa que a profissão de fé era adiada por algum tempo até que o pretendente demonstrasse conhecimento satisfatório das doutrinas evangélicas. 3 dos novos membros haveriam de alcançar destaque nos anais presbiterianos. O primeiro foi o adolescente Benedito Ferraz de Campos, com 17 anos, transferido da igreja de Rio Claro. Ele fizera os primeiros estudos no colégio do reverendo João Fernandes da Gama, tendo professado a fé com esse ministro em janeiro de 1883. Veio a São Paulo para dar continuidade aos estudos na escola americana. Foi ordenado ao ministério em 1889, tornando-se também um competente professor de línguas e matemática. Outro adolescente, com 18 anos, recebido nesse ano por profissão de fé, foi Nicolau Soares do Couto. Ele era filho do irlandês William Escher, um dos primeiros oficiais da Igreja do Rio de Janeiro, e de dona Henriqueta Augusta Soares do Couto, membro de uma família aristocrática do Império, que havia se convertido com sua mãe na igreja do reverendo Robert Calley, em Petrópolis, e depois foi membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Dona Henriqueta passou seus últimos anos em São Paulo, destacando-se por sua grande piedade cristã. Durante anos, dirigiu o internato da escola americana. A sua casa, na esquina da Rua Vitória com o Largo do Arouche, era o lugar onde os estudantes iam passar as tardes de sábado. Cantavam, tocavam piano e flauta e recitavam. Sua morte se deu em circunstâncias dolorosas. Seu filho Guilherme, que estudava nos Estados Unidos, contraiu tifo em viagem para o Brasil, tendo de desembarcar em Recife, onde faleceu. Henriqueta foi ao encontro do filho e não suportou o golpe, falecendo um mês depois. Ambos foram sepultados no cemitério de Santo Amaro. Foi sob o impacto da morte recente do irmão e da mãe que o jovem Nicolau professou a fé em Cristo na Igreja de São Paulo. Após concluir os estudos na escola americana, ele foi para o Rio de Janeiro, onde estudou farmácia e se formou em medicina, e ele foi o primeiro presidente da Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro e, em seguida, da filial de São Paulo. Tomou parte saliente na controvérsia maçônica, como veremos em um futuro programa desta série. O outro personagem admitido à Igreja Presbiteriana de São Paulo em 1885 teve uma importância ainda maior que os dois anteriores. É o que veremos após um breve intervalo.
Estamos de volta ao programa Flashes da História. O famoso personagem a que nos referimos no bloco anterior foi o professor e médico Dr. Horace Manly Lane, o primeiro presidente do Mackenzie College. Quando ainda muito jovem, Lane havia vindo para o Brasil, tendo trabalhado como professor e comerciante no Rio de Janeiro, São Paulo e Ouro Preto. Posteriormente, regressou aos Estados Unidos, formou-se em medicina e exerceu essa profissão no estado de Missouri. Sabedor de sua familiaridade com o Brasil e de suas aptidões como educador, o reverendo Chamberlain o convidou para dirigir a escola missionária da capital paulista. O Dr. Horácio chegou a São Paulo em fins de julho de 1885, mas, ao que parece, não era membro de nenhuma igreja evangélica. No mês seguinte, ele foi recebido por profissão de fé e batismo pelo reverendo Alexander Blackford, que passava pela cidade a caminho da reunião do presbitério em Sorocaba. No segundo semestre desse ano, a Escola Americana, ou Instituto de São Paulo, já funcionou sob a direção do Dr. Lane. Ele permaneceria à frente da escola por quase 30 anos, até seu falecimento em 1912. Pouco antes da chegada do Dr. Lane a São Paulo, deu-se um fato muito auspicioso na trajetória da escola americana: o lançamento da pedra fundamental do internato masculino, o primeiro edifício a ser construído no amplo terreno dos Altos do Higienópolis. O reverendo Chamberlain convidou o ilustre jurista Rui Barbosa, então com 35 anos, para, no dia da inauguração, fazer um discurso sobre a liberdade religiosa. Em uma carta, Rui sugeriu a data de 4 de julho para a solenidade. Disse ele: "Como me parece que essa instituição se filia pela origem de seus fundadores e pelo caráter de sua denominação aos Estados Unidos, eu ousaria sugerir como a data mais apropriada o dia 4 de julho, aniversário da existência nacional daquele país, onde a liberdade religiosa tem nas instituições e nos hábitos do povo a sua mais magnífica expressão." Por motivo de saúde, o grande intelectual não pôde comparecer, mas escreveu uma segunda carta muito respeitosa ao missionário de São Paulo. A cerimônia foi muito concorrida, tendo a participação de representantes da sociedade paulistana. O jornal A Província de São Paulo deu a seguinte notícia: "Teve lugar ontem, à 1h da tarde, como noticiáramos, a cerimônia do lançamento da pedra comemorativa para o internato da escola americana. Foram depositadas uma Bíblia de Figueiredo, uma de Almeida, um Novo Testamento, edição da Corte, uma Bíblia inglesa, edição de 1885, a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana, 2 catecismos de doutrina cristã, um exemplar de A Minha Conversão, um número da Província de São Paulo, um do Diário Popular e um do Jornal do Comércio, da Corte. Estiveram presentes", continua a notícia, "muitas pessoas e representantes da imprensa. Depois do discurso do Sr. Chamberlain, que expôs o fim a que se destinava o estabelecimento, falaram os senhores doutores Antônio Carlos, Leite Moraes e Howell. A pá que serviu a cerimônia foi oferecida ao senhor general Couto de Magalhães." As cartas de Rui Barbosa, o discurso de Chamberlain e a oração do reverendo Howell foram todos reproduzidos no jornal Imprensa Evangélica.
a pedra memorial, extraída das minas do Pantojo e lavrada no pátio do colégio, recebeu a seguinte inscrição, retirada da primeira carta de Paulo a Timóteo 1,17. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, a Deus só, seja honra e glória. Anno Domini 1885. Essa pedra histórica ainda hoje pode ser vista no campus do Mackenzie, junto à praça de alimentação, atrás do magnífico auditório Rui Barbosa. Em seu discurso, o reverendo Chamberlain afirmou que a escola americana estava em germe no pequeno grupo de meninas que por 1 hora se reunia diariamente em sua residência, em 1870. Seus primeiros professores, disse ele, foram Júlio Ribeiro, Palmira Rodrigues e Adelaide Molina. O missionário afirmou que a escola jamais se esqueceu da Bíblia e jamais se esqueceria. Como ele havia afirmado ao imperador Dom Pedro II 7 anos antes, a Bíblia tem estado aberta na escola desde o primeiro dia de sua abertura. Quando fechar-se, fechar-se-ão também as portas da escola americana. Quanto ao internato, Chamberlain disse que tinha por objetivo educar pastores para a igreja presbiteriana e oferecer educação leiga aos que quisessem se sujeitar aos seus métodos e disciplina. Nessa época, a escola americana, a futura Universidade Presbiteriana Mackenzie, tinha apenas 15 anos de existência. O edifício do internato foi inaugurado em 11 de janeiro de 1886, dia da abertura das aulas. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flashesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.